Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo sobre nutrição e gestação. Meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista pós-graduanda em nutrição funcional. Vocês sabem que eu já falei aqui com vocês sobre alguns problemas que podem surgir durante a gestação, né? Não? Então corre para assistir o vídeo de 4 problemas comuns na gravidez e como prevenir, e aí depois você volta aqui para continuar assistindo esse, beleza? Porque o tema de hoje são mais alguns sintomas que são comuns na gestação. Vou falar um pouquinho das causas e como prevenir. O primeiro sintoma que eu vou falar com vocês é sobre a azia. A azia, ela é muito comum de surgir na gestação, pode atingir até 50% das gestantes. E ela é causada por conta do hormônio progesterona. Como que a progesterona atua, então, causando a azia? Ela é muito comum por relaxar várias coisas no nosso corpo, e uma dessas coisas que ela relaxa durante a gestação são os esfíncteres do esôfago. Eles são responsáveis por não fazer a comida voltar quando a gente está deglutindo. E o que acontece com esse relaxamento? Os esfíncteres, eles não funcionam tão bem. E isso faz com que esses alimentos voltem um pouco, podendo causar tanto refluxo quanto a azia. Mas muitas vezes, quando você sente essa azia, você recorre a alguns medicamentos, né? Os famosos prazóis, omeprazol, pantoprazol, mas o problema desses medicamentos é porque eles diminuem a absorção de ferro e de proteínas pelo nosso corpo. E eu já comentei com vocês a importância desses dois nutrientes na gestação nos nossos vídeos sobre alimentação no primeiro e no segundo trimestre. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link disponível aqui na descrição. Mas Nutri, não adianta nada você me falar que causa se você não me ajudar, né? O que eu faço? Bom, vou dar aqui algumas dicas para vocês. Fracione as suas refeições. Tente fazer 6 refeições ao dia. Então, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia. Também nessas refeições consuma em menores volumes, já que você vai estar consumindo mais vezes ao longo do dia, diminua a quantidade nessas refeições. Não consuma líquidos durante a refeição. Espere de 30 a 1 hora após a refeição para você consumir alguma coisa. Evite se deitar logo após a refeição, tá? Porque quando você se deita, essa comida ela fica mais propícia para voltar, então aguarde também algumas horas. Mastigue bem. Você sabia que a nossa digestão ela começa na boca? É isso mesmo. Então, quero ver todo mundo mastigando bastante. Evite chá, café, chocolate, doces em excessos. E se mesmo com todas essas dicas você ainda está sentindo azia, tente modificar a consistência desses alimentos. Então, por exemplo, a carne desfiada, um frango desfiado, carne moída, elas são de mais fácil digestão. O segundo sintoma que a gente vai conversar hoje é a sensação de estufamento, plenitude. E pode acontecer por conta da má digestão de alguns alimentos, por conta da compressão do útero. Por isso que ela é muito comum de acontecer no final da gestação ou em gestação múltipla de gêmeos. O acompanhamento nutricional nesse caso, ele é extremamente importante, porque com essa sensação de estufamento, essa gestante ela pode consumir menos nutrientes e calorias, e isso pode prejudicar tanto ela quanto o bebê. As dicas para melhorar são basicamente as mesmas dicas da azia, só que colocando também roupas confortáveis. O próximo sintoma é a constipação intestinal. Eu acho que muitas de vocês já sentiram alguma vez na vida, e se sentiram alguma vez na vida, se já tinham antes da gestação, perceberam que agora durante a gestação essa constipação pode ter aumentado. E de quem que é a culpa disso? Novamente, da progesterona. Lembra que eu falei que ela tem esse efeito mais relaxante? Então, ela relaxa também o nosso intestino, ele fica
fica mais preguiçoso. E por conta desse relaxamento, o nosso tempo de trânsito intestinal, ele também aumenta. Isso não vem só com pontos negativos não, tá? Um ponto positivo dessa demora é que o nosso corpo, ele consegue absorver mais nutrientes. E o ponto negativo é que ele absorve também mais água, deixando as fezes mais ressecadas e provocando essa constipação intestinal. E se só isso não bastasse, também o carbonato de cálcio, que ele é um nutriente presente em muitos polivitamínicos, e o sulfato ferroso, eles também podem piorar essa constipação intestinal. Por isso, eu trouxe mais algumas dicas para vocês para melhorar essa constipação. Consuma pelo menos 2 litros de água por dia. Aumente o consumo de fibras, então verduras, legumes, frutas, aveia e banana verde e batata Yacon. Por que essas duas em específica? Porque elas também são consideradas probióticos, o que é muito interessante para o nosso intestino. Aumente também o consumo de gorduras boas, então azeite, castanhas, coco, sementes como semente de abóbora, semente de girassol e abacate. Evite os alimentos que são ricos em açúcares e refinados, farinhas refinadas, prefira sempre os integrais. Aumente também o consumo de frutas que são consideradas laxativas, então mamão, ameixa e as frutas com casca e bagaço também. E pelos mesmos motivos que a gente tem a constipação intestinal, a gente também tem um maior acúmulo de gases. Falo sério, né, gente? A progesterona, ela podia ser um pouquinho melhor com a gente durante a gestação. Mas então, o que acontece? Com essa diminuição da velocidade desse trânsito intestinal, algumas coisas podem acabar fermentando no nosso intestino. E essa fermentação leva à produção de gases. Por isso que é muito importante você prestar atenção se você já tinha um intestino constipado antes da gestação. Agora, durante a gestação, pode ser que isso se intensifique, tá? Então, por isso que é muito importante cuidar da alimentação logo no início ou até antes da gestação. E é importante que vocês observem quais alimentos estão causando esses gases em vocês. O mais comum que a gente observa são feijões, grão de bico, lentilha, porque eles contêm um negocinho que a gente chama de fator antinutricional. O que isso significa, tá? Eles acabam fermentando no nosso intestino, vai formar gases, então vai dar uma distensão abdominal e além disso ainda diminui a absorção de ferro e alguns outros nutrientes pelo nosso corpo. Mas como que faz para tirar esses fatores antinutricionais desses grãos? É o remolho, gente, e é muito fácil de fazer. Basta você deixar de molho o seu grão por 12 horas a 24 horas e trocar essa água 3 a 4 vezes durante todo esse tempo. Na hora de cozinhar, descarta a água que ele tá de molho, coloca uma água nova e cozinha. Também, se você colocar uma folhinha de louro, também ajuda a tirar esses fatores antinutricionais. Se você, mesmo com todo esse processo, ainda sente esse acúmulo de gases consumindo grãos, aí é melhor você testar outros grãos. Então, se o feijão está te causando gases, tente consumir grão de bico, ou então tente consumir a lentilha, tá? Pra você ver se tem algum que você se sinta melhor. Mas além desses grãos, a gente também tem outros alimentos que eles favorecem essa fermentação no nosso intestino. Brócolis, couve-flor, repolho, alho, cebola, agrião, espinafre, ovo, quiabo, nabo, rabanete, carnes, leite e derivados. Mas ó, não é para sair por aí cortando todos esses alimentos da sua alimentação, tá? Você precisa observar qual alimento que está causando e retirar este alimento. Então, se é o repolho, vai tirar só o repolho. Se é o alho, retira só o alho. Não é para tirar todos, porque eles têm também nutrientes que são importantes para o nosso corpo. Próximo sintoma que a gente vai conversar são as dores de cabeça. Quem nunca sentiu na vida, né? Mas durante a gestação, elas podem ocorrer principalmente no primeiro trimestre e elas podem ter duas causas: a causa primária e a causa secundária. A causa primária, ela está mais ligada com as mudanças que a mulher está passando durante esse período, então principalmente as mudanças hormonais, mas também pode estar ligada com alguma
desidratação, o estresse, cansaço, a privação do sono, a postura e até também a alimentação. Já as dores secundárias, elas estão ligadas a algum outro fator, tá? Por exemplo, ela pode indicar a pré-eclâmpsia. Por isso que é muito importante você sempre notificar seu médico quando você tem alguma dor de cabeça e falar para ele qual a intensidade e com qual frequência você está sentindo. Mas também por meio da alimentação a gente consegue sim dar uma amenizada nessas dores. Então é muito importante também prestar atenção em quais que são os alimentos que são um gatilho para essa dor de cabeça. Os mais frequentes são chocolate ao leite, café, produtos com cafeína, frituras e os açúcares também. Diminua o consumo de alimentos ultraprocessados, então ricos em sódio, açúcar. E os alimentos ultraprocessados são aqueles no mercado que eles têm uma lista de ingredientes enorme e que a maior parte deles a gente nem sabe o que é. Aumente o consumo de ômega 3, então salmão, atum, chia, linhaça, sardinha. Consuma pelo menos 2 litros de água por dia. Pratique atividade física pelo menos 3 vezes na semana, se o seu médico tiver liberado, tá? E aposte também em alimentos fonte de magnésio. Aveia, quinoa, abacate, semente de abóbora. A fraqueza também é outro sintoma muito comum na gestação e principalmente no primeiro trimestre dela. E uma das causas dela pode ser por conta de vômitos e enjoos. Esses 2 sintominhas eu já falei com vocês no vídeo de 4 problemas comuns na gestação. Mas outras causas também pode ser a queda na pressão arterial e a hipoglicemia. Isso pode acontecer bastante durante a gestação por conta da constante captação de glicose pelo feto. Então, para ajudar na prevenção desse sintoma, importante também fracionar as refeições bastante ao longo do dia, então consumir mais vezes em menores quantidades. Evitar a inatividade, então pratique alguma atividade física se o seu médico permitir. E consuma moderadamente sal, porque ele traz sim alguns benefícios para nossa saúde, mas gestantes que têm hipertensão arterial, essa recomendação muda, tá bom? Próximo sintoma é o aumento da salivação, o pitialismo. Ele é um sintoma bem comum e passageiro e que muitas gestantes nem sequer sabem que tiveram esse sintoma. A sua causa ela é incerta, mas tem alguns estudos que apontam para as modificações hormonais no corpo. A gente tem também dicas, tá, para melhorar essa sensação para essas gestantes que elas percebem que estão com esse sintoma. Então, consuma frutas que elas têm mais água na composição, laranja, melancia, melão. Aumente o consumo de líquidos durante o dia, principalmente água. E, de novo, fracione as refeições e coma em menores volumes nessas refeições. Agora, esse sintoma, todo mundo já ouviu falar. Quem já ficou grávida, quem nunca ficou grávida, quem tá grávida, com certeza já ouviu falar, tá? Que é um assunto bem comentado, que é a pica malácea. Mas apesar de ser um assunto super comentado, ele é um sintoma muito raro durante a gestação. E ele se trata de um transtorno no qual essa gestante tem desejo de consumir substâncias e na maior parte das vezes essas substâncias elas não são alimentícias, como terra, giz, carvão, cabelo. As causas elas ainda estão incertas, mas a gente tem algumas especulações. Então, algumas apontam para problemas psicológicos, outras apontam para fatores psicológicos como superstições, tabus, e outras também apontam para deficiências nutricionais. Então, apontam, por exemplo, a deficiência do ferro. E essa pica malácea, ela pode estar associada a anemia, constipação intestinal, má absorção de nutrientes e infecções parasitárias. Os efeitos negativos dela é o parto prematuro, baixo peso ao nascer e a morbimortalidade, tá? O tratamento para pica malácea, ele é muito individualizado, porque, por exemplo, se for alguma deficiência nutricional, a gente tem que investigar qual nutriente que está em deficiência e com isso fazer a suplementação na dose adequada para essa gestante. Então, é bem individualizado e deve ser tratado junto com o nutricionista e
um médico. E por último, a gente vai conversar sobre as temidas dores nas costas. Por que elas acontecem tanto na gestação? E elas tendem a aparecer conforme a barriga vai crescendo. Mas vocês já pararam para pensar o porquê que isso? O útero, ele desloca o centro de gravidade da mulher para trás. E isso vai sobrecarregar a região das costas e mais precisamente da lombar. E com o passar da gestação, essa lordose, que é uma curvatura excessiva, ela vai aumentando. Então é muito importante a gente ter atenção. E aqui tem algumas dicas para vocês para melhorar um pouquinho. Quando você for deitar de lado, coloque um travesseiro entre as suas pernas. Mantenha um ganho de peso adequado durante a gestação. Evite carregar muito peso ao longo do dia. Tente fazer alongamentos diários. Tenha uma boa postura, então ao ficar sentada com as costas retas, evite ficar com os ombros mais para frente. Utilize roupas e sapatos confortáveis e procure um médico ou fisioterapeuta para eles indicarem alguns exercícios físicos adequados. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de desmitificar um pouquinho mais alguns sintomas da gestação. E me conta aqui embaixo quais são os sintomas que vocês mais estão sentindo agora na gestação. Não esqueçam de curtir, compartilhar, assinar o canal e ativar o sininho para você ser notificada do nosso próximo vídeo. E que a gente vai conversar sobre parto normal e parto cesáreo. Você sabe o benefício de cada um? Então você não pode perder o próximo vídeo. É isso, um beijo, tchau, tchau!